Sejam todos muito bem-vindos ao Ozoncast, que é o podcast da Ozonioterapia, direto aqui do CIOSP, Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, e um dos maiores congressos do mundo, né? Muita tecnologia por aqui, muito conteúdo, novidades na área odontológica, harmonização facial, tudo que é novidade, né? Tá vindo aqui para o congresso. E nós estamos aqui, a Filozon aqui, trazendo também tecnologia, novidade, dermocosméticos à base de ozônio e muito conteúdo. E agora tenho a alegria de estar conhecendo pessoalmente, né? Primeira vez, e ter aqui a professora Veridiana Camilotti, que é uma pesquisadora que fez umas pesquisas muito legais sobre o uso do ozônio, os óleos ozonizados, e a gente vai falar um pouquinho desse assunto, da hipersensibilidade dentinária pós-clareamento e como o ozônio pode ajudar. Obrigada, professora Veridiana, uma alegria ter você aqui, finalmente, pessoalmente, né? Aqui está o currículo dela, que ela é mestre em odontologia, doutora em materiais dentários e também habilitada em ozonioterapia. Conta pra gente, então, como que você, só para começar, como que você se interessou aí pelo ozônio dentro dessa sua trajetória profissional? Então, primeiramente, queria agradecer, Vitória, você pelo convite, a oportunidade. O ozônio entrou na minha vida em 2014, através da água ozonizada. Porque uma das minhas linhas de pesquisa é a limpeza cavitária, associar com as resinas compostas, sistemas adesivos. E nessa busca eu encontrei a água como uma solução de limpeza. Tem ação antibacteriana, ela é um baixo custo e eu vi resultados promissores. Aí o grande desafio foi, a água não é vendida na farmácia, né? É verdade. Você não compra, como conseguir? Aí nós fizemos uma busca na faculdade para ver aonde tinha o gerador de ozônio. Encontrei um na farmácia e começamos a testar. E eu fiquei muito surpresa com a água, porque a água contém oxigênio, né? E o oxigênio normalmente atrapalha a polimerização das resinas compostas. E o que a gente viu nas nossas pesquisas é que essa água não interferiu nos resultados e apresentou um poder antibacteriano muito semelhante às soluções que a gente já usava como padrão ouro. Então, para mim, foi o primeiro contato. Só que depois da pandemia, o nosso gerador foi para o HU. Para você entender, o HU, a UniOeste, que é onde eu trabalho, são 20 minutos de carro. Então, a logística para o uso da água ozonizada já ficou difícil, porque demorava uns 20 minutos, sim, a água já teria perdido o seu efeito. Foi aí que eu encontrei a Filozon. Eu pensei, eu vou encontrar uma empresa parceira para pesquisa. Conheci a Vitória, então está de parabéns que você tem uma pessoa ao teu lado muito prestativa, muito solícita, e ela comentou que vocês têm interesse em testar os produtos que vocês produzem. E nisso ela falou do óleo. Sim. E eu fiquei assim, não conheço o óleo, né? Mas esse ozônio é bom? Se esse ozônio é bom, e o óleo, para nós, principalmente para mim, que sou da área de materiais dentários e dentística restauradora, óleo com dente, a gente fica um pouquinho inseguro. Eu tive que digerir porque ele atrapalha o procedimento adesivo. Mas, enfim, aí ela deu todo o suporte, eu fui fazer a habilitação, porque eu pensei, eu tenho que estudar mais. Então eu recomendo, quem quer trabalhar com ozônio tem que fazer uma habilitação, porque o ozônio é muito mais. Até então eu estava só na água, então eu descobri que o ozônio é muito amplo, né? E nisso eu conheci o professor Francisco, que ele me ajudou nessa primeira etapa do trabalho para associar assim, o ozônio com a hipersensibilidade dentinária, que é uma outra linha de pesquisa que eu gosto muito. Ai, que legal. Então, só para quem está aqui começando e para esclarecer, como o ozônio é um gás, né, a gente não consegue manter o tempo de meia... Não só por isso, mas porque a característica dele é de não mantê-lo, o tempo de meia-vida é curto e na água também. Mas no óleo a gente já não tem mais o ozônio em si, sim os ozonídeos. E falando um pouquinho sobre essa aproximação, então hoje a Filozon tem um programa de apoio à pesquisa, onde a gente recebe todos os pesquisadores, a gente auxilia nas pesquisas, né? Não necessariamente
quase nunca, na verdade, é um auxílio financeiro, mas a gente tem um auxílio científico, onde a gente dá o suporte, trabalho, fornece o equipamento. Né? A gente está ampliando esse programa. Hoje a gente tem uma coordenadora de pesquisa, que é pesquisadora clínica. Temos uma outra pesquisadora que está se doutorando essa semana, inclusive, que ajuda a revisar os textos. Para tudo isso para quê? Para que a gente possa estimular a pesquisa e trazer cada vez mais evidência científica de qualidade para a ozonioterapia, que ainda, em algumas áreas, ainda demandam, né, mais artigos. E por isso ficamos muito felizes com esse trabalho, né, de aplicação do ozônio numa área que ainda tem poucos trabalhos, né? Sim. Dentro de toda a odontologia, eu acho que a hipersensibilidade é uma área que não tem muito, né? Com ozônio, não. Com ozônio é bem restrito. Então, pra gente entender um pouquinho, assim... Isso, explica por pra que gente. Causa dor, né? Isso. Por que a gente usa o ozônio para dor? Se você olhar na superfície mais externa do dente... Tem como ter aqui? Acho que não tem. Na TV. Na parte mais externa do dente, o esmalte, ele é transparente. Aonde que está o pigmento? Na dentina. Então, na dentina, o que eu tenho? Aquela molécula grande e pesada do pigmento. Isso quer dizer o quê? Quando a luz incide no dente, ela absorve um pouquinho e reflete. Essa absorção de luz faz com que o dente se mostre opticamente mais escuro. Então, o que o clareador, quando eu coloco esse gel vermelho na superfície, que é o peróxido de hidrogênio, a 35%, quando eu coloco esse gel, ele vai se romper entre oxigênio e hidrogênio e ele vai clivar essa molécula grande e pesada. Então, quando a luz incidir, ela vai ser refletida, dando a sensação de dentes clareados. Agora, qual que é o problema disso tudo? A dor. Né? Eu gosto de pensar no dente como um sistema de segurança monitorado. Na tua casa tem? Tem, né? Então, por que você tem? Para te avisar se algo acontece, né? Você ficar que é ruim, certo? Um alarme. Um alarme. Então, o que eu tenho no meu dente? Por que eu acho que é monitorado? Então, aqui é a dentina. Nessa parte aqui são os túbulos dentinários e aqui tem os odontoblastos, os prolongamentos das células, a parte sensitiva do dente. E onde que o clareamento vai agir? Na superfície. Quando o peróxido, que é um agente que tem baixo peso molecular, vai clivar as moléculas, ele vai dar uma reação. Essa reação é a mesma coisa que o monitor do alarme disparar, detectou alguma coisa errada. O que ele vai chamar? Os mediadores inflamatórios. Dor. Né? Não, o mediador inflamatório vai ser aquela... Não, sim, mas depois... Vai ali ver se realmente está acontecendo alguma coisa errada. Se não tiver nada errado, tiver passado pH, tudo bem. Agora o peróxido fica agindo ali por 30 minutos. Aí ele vai dar o sinal, olha, preciso de apoio, né? Chama a viatura. A viatura o quê? São o quê? São as células de defesa. Essas células de defesa vão permear esses túbulos dentinários. E esse aumento de movimentação vai aumentar a permeabilidade desses túbulos. Aí vai dar dor. Vai dar pressão, que é a teoria da hidrodinâmica que a gente fala, né? Certo. Então, o que a gente vai fazer assim? Você não quer fazer um clareamento sentidor? Você não sei se você já fez. Eu já fiz e foi muito difícil. É difícil. Dor. Então, o que nós dentistas temos que fazer? O paciente não sentir a dor. Prevenir. Quando alguém vai dormir na sua casa, você faz? Se desliga. O alarme, né? Porque às vezes vai no banheiro, vai na cozinha e pode disparar. Então, a gente vai burlar isso no dente, da mesma forma. Como que a gente faz? Com agentes dessensibilizantes. Esses agentes dessensibilizantes, eles podem agir de duas formas. Eles podem permear essa dentina e lá desligar o alarme, né? Ele vai lá, despolariza a fibra, para a fibra não transmitir o impulso nervoso, não da dor. Ou ele pode também obliterar o túbulo, diminuir o tamanho da abertura. Essa diminuição do volume, a movimentação fica mais lenta e praticamente não tem dor. E eu tenho os agentes mistos também, que tanto é neural quanto é obliterador. Hoje tem um protocolo que a gente associa, usa o neural para despolarizar, o que a gente mais usa neural nitrato de potássio, porque daí enche de potássio a superfície da membrana e dificulta a saída do sódio. Aí a fibra está despolarizada. Eu posso ir lá. Não passa o sinal, não passa o sinal, né? Desliguei o alarme.
E também os obliteradores têm o flúor. Mas eu tenho os mistos, que é o nitrato de potássio com flúor, e eu posso usar a técnica associativa. Uso um e depois eu uso o outro, para impedir ainda mais esse impulso. Aí você pode me perguntar, mas aonde que o ozônio entra nisso tudo? Né? Queremos saber! Olha, e funciona mesmo. Eu achei um trabalho divino em 2022, que foi o único que eu vi que tratou o óleo ozonizado como agente dessensibilizante. O que ele fez? Essa superfície aqui, ó, é uma microscopia eletrônica de varredura. Então, ele usou só um dessensibilizante com flúor, ali aquela região circular é o túbulo, e em volta são os precipitados. E essa outra micrografia foi usado o óleo e depois o flúor. Você consegue ver que tem mais precipitados? Aqui, todas essas partículas. Então, ali foi comprovado e deu diferença estatística que a associação do dessensibilizante e o óleo aumenta a precipitação de proteínas e veda melhor o túbulo. Aí que eu tive a ideia. Tendo melhores resultados. Tendo os melhores resultados de forma estatisticamente significante. Aí, será que na clínica funciona? Porque a gente tem que pensar que o ozônio é uma terapia complementar, né? O que a gente tem hoje disponível no mercado que vem junto com os kits de clareamento? O nitrato de potássio com flúor e o agente clareador. Aí veio, será que se eu usar o óleo associado ao nitrato como agente complementar não vai potencializar esses resultados? Aí a gente fez nossa primeira pesquisa clínica, tá? Então, esse aqui foi bem na época que eu estava fazendo a habilitação. Eu conversei com o professor Francisco, pedi auxílio, porque eu estava iniciando nessa parte do óleo. Aí entrei em contato com a Vitória, vocês forneceram, ajudaram, assim, tem uma parceria muito bacana. Então, nesse aqui, a gente fez uma pesquisa, então a gente fez um cálculo amostral para ver quantos pacientes são necessários para realmente dizer se tem diferença ou não. A gente colocou no comitê de ética, registro no REBEC, tudo certinho, fez a seleção dos pacientes. Então, a gente sempre segue o padrão do consorte, tá? Então, como que a gente fez? Aqui. Então, a gente fez boca dividida. O que é isso? Um lado a gente fez o padrão, que é o que o fabricante recomenda, e no outro M-arco a gente usou o óleo com uma taça de borracha por 2 minutos, seguindo aquele outro artigo. Então a gente passou... Partiram daquele para ter já tinha uma base, direcionamento, né? E até para justificar, né? No comitê de ética, né? Não foi da minha cabeça, né? Tem na literatura. Então a gente passou por 2 minutos em um arco, um lado. Depois a gente só retirou o óleo com uma bolinha de algodão e aí colocou nitrato de potássio nos dois lados. Seguiu o procedimento convencional. Convencional. Adicionou o óleo na boca dividida. Na boca dividida, tá? Aí fez essa etapa, aplicamos o agente clareador, que é esse colorido, e depois removemos. 7 dias depois. Aí quando o gel está na boca, o paciente respondia um questionário a cada 5 minutos sobre a dor. E a gente anotava. Depois, 1 hora, ele respondia de novo o critério de dor. 24 horas e 48 horas. Tá? Aí tudo a gente colocou numa planilha. E normalmente tem um pico de dor? Tem. Quando você faz esse clareamento? Sim, o pico maior de dor é em torno de 1 hora. 1 hora. 1 hora depois, que ele tá lá, ele promoveu aquela acidez na superfície, e você removeu, aí que teve aquele recrutamento celular. Certo. Aí a dor... É em 1 hora. É 1 hora. Normalmente. E normalmente isso ocorre para paciente que não tem nenhum diagnóstico, nenhum sintoma de hipersensibilidade pré-clareamento. Paciente assintomático. É um paciente assintomático, paciente normal. Que vai ser submetido, tem todas as características que pode fazer, que está disponível. Isso. Aí, o que a gente viu? 1 hora depois, que é o pico da dor, bem a sua pergunta. O que a gente viu? Que o controle, que era só o padrão, ele foi estatisticamente, teve um número maior de dor do que o tratamento, de forma estatisticamente significativa. Então, o óleo funciona. Associado previamente ao nitrato de potássio, a gente conseguiu resultados bem promissores. E isso eu fiquei muito feliz. Outra coisa nesse estudo que a gente descobriu com óleo,
não sei se já aconteceu com você, mas quem é dentista sabe do que eu tô falando. Às vezes a gente coloca o top dam, aquela barreira gengival, e o peróxido, como ele tem um pH muito baixo, se ele entra em contato com a gengiva, às vezes dá uma queimadinha, fica branco. Branquinho, O kit vinha o Neutralize, que você aplica, mas demora 1 dia, 48 horas para aliviar realmente. O óleo é imediato. A gente teve casos desses pacientes e aplicou o óleo e realmente o paciente saiu da cadeira sem reclamar da dor no tecido gengival. Então é uma dica super valiosa. Se você tem... Olha aí a dica, né? Se você tem consultório, tem o óleo, não fica... Quem trabalha não fica mais sem. Você vai fazer uma restauração, machucou um pouquinho com um grampo, aquela lesão, você aplica o óleo e é imediato o alívio da dor, né? A gente observa muito em queimadura. O pessoal fala do alívio imediato da dor, né? Sim. Também, né? Então, eu tenho um óleo na cozinha. Eu também. Imagina se não, né? E o interessante, Letícia, é que o óleo, quando ele entra, ele tem um poder oxidativo. Sim. Né? Então ele vai entrar na dentina, ele vai agir de forma oxidante. E quando ele faz isso, ele recruta enzimas antioxidantes. Isso mesmo. Então, quando eu coloco o gel que vai ter aquela acidez, eu já tenho as enzimas para proteger o meu paciente daquela sensibilidade. Entendi. Né? Daquele sistema do monitoramento é a mesma coisa. Se eu tenho um guarda vigiando a minha casa, é muito mais difícil do ladrão entrar. Então, se eu tenho essas enzimas ali presentes, quando eu aplico o gel, também fica mais difícil de ocorrer a dor. Então esse foi o primeiro que a gente fez. Sim, mas já sugeriu, né? Já se teve o controle estatístico que mostrou essa diferença, já teve aí um grande começo, né? Sim. E eu acompanho muito um professor da USP de estatística, que é o professor Heitor Honório, e ele sempre fala assim, que para você, se você tem dúvida, você pergunta. Agora, se você quer responder, você tem que pesquisar. E a pesquisa, assim, você responde uma pergunta e vem várias outras. Você fala, não, mas se eu fizer diferente? E se eu deixar só o óleo? Ou, né? Sim, tem sempre tem várias. E esse segundo trabalho foi bem interessante, porque quando eu fiz a habilitação, perguntaram pro professor, não lembro se foi pro professor Francisco ou pro professor... esqueci o nome dele. Nogales? Carlos Nogales. Isso. Perguntaram o que ele faz, como faz profilaxia com um paciente que tem essa sensibilidade dentinária. Aí ele falou assim, olha, não tem na literatura, mas eu misturo a pasta... Creme dental. Aqui. Eu misturo o creme dental com óleo de melaleuca e o óleo ozonizado. Eu faço profilaxia, o meu paciente que tem dor, não sente dor quando eu seco. Aí eu falei, será? Mas se não tem na literatura, a gente vai fazer uma pesquisa sobre isso, Eu sou pesquisadora. Eu quero responder, né? Então, aí o que a gente fez? Também, aqui, ó. A gente fez fez um cálculo amostral, certinho, determinou 30 pacientes, boca dividida, só que desse lado a gente fez o nitrato e do outro lado a pastinha. Então a pastinha a gente usou por 2 minutos e o nitrato de potássio ficou por 10. Certo. Tá? Que nem o caso anterior, só mudou o agente. Né? Aqui os produtos, então metade de um lado, metade de outro produto. E ali a baixa rotação aplicando aquela pastinha que a gente fez. Então, nenhum interferiu na cor. E a dor foi estatisticamente igual. Numericamente foi menor, mas na hora de fazer estatística foi semelhante. Daí eu lembro que foi a Luísa, ela falou assim, ai, prof, mas não deu diferença. Eu falei, gente, ficou 2 minutos e meio e foi igual. É uma alternativa a mais. Porque depois que você começa a usar o óleo, ter no teu dia a dia o óleo, ele já vai estar ali na tua bancada. E se ele é tão eficiente quanto que vem no fabricante, por que não usá-lo? Né? Então ele foi igual ao que a gente considera um padrão ouro nas nossas pesquisas. E se é igual, ele já justifica a sua indicação, né? Isso que ele ficou 2 minutos. Agora a próxima pesquisa tem que fazer 4 deixando minutos. 10. Deixar igual no nitrato. Será que daí você pergunta, mas será que se eu tivesse deixado igual ao outro lado, não teria dado resultados? Mas o padrão são 10 minutos, então.
O nitrato precisa de 10 minutos. E por que não foram 10 minutos? Porque a gente usou aquele primeiro trabalho que usava 2 minutos o óleo. Que pena, né? Uma pena. Hoje eu me pergunto, por que eu, né, se tivesse deixado os 10 igual? Olha os alunos aí que querem fazer pesquisa, né? Olha, já é uma já outra... temos assunto aqui Já para temos pesquisar. mais uma pergunta, mas eu fiquei bem contente, porque quando dá igual o controle é porque é um material promissor, né? Sim, com certeza. Você não pode ter uma ação inferior ao padrão ouro, né? Padrão. Porque você não vai substituir uma tecnologia por outra inferior. Claro que se ela apresentar alguma vantagem, melhor. Que nem o outro que a associação já é uma coisa que você fala, pode usar que não, fora que que só tem ingredientes naturais ali, né? Então para pacientes que têm essa preferência também. Claro, né? também é uma outra alternativa. Aí o terceiro que a gente fez foi usando o glutaraldeído. A gente usou o padrão, mesma coisa, nitrato de potássio, só que a gente usou o glutaraldeído associado com óleo. Só que o glutaraldeído, ele tem um primer, e esse primer não tem muita afinidade com óleo. Aí foi uma questão também, que esse eu fiz com o professor Francisco também. Aí a gente falou, não, esse a gente vai ter que trocar a ordem. A gente vai ter que colocar o glutaraldeído para ele permear naqueles túbulos, naquela superfície, para depois sim colocar o óleo ozonizado. E foi o que a gente fez, né, também. Seguimos todos os padrões do consórcio, aprovação do comitê de ética, né? 30 pacientes. E daí a gente fez boca dividida. Então, um lado a gente colocou uma, aplicando por 1 minuto, tira o excesso, aplicou o óleo em seguida, o óleo por 2 minutos. E no outro EMR com o nitrato de potássio, como é recomendado pelo fabricante. Aqui a aplicação não interferiu na cor, não interferiu na cor, né? E o resultado foi estatisticamente semelhante ao controle. Foi semelhante. Semelhante. Funcionou tão bem quanto. Então, desses 3 que a gente fez em parceria, o que você pode falar assim, olha, é melhor do que o controle é a associação óleo e nitrato de potássio. Eu acredito porque sejam vias diferentes, que o glutaraldeído, ele trabalha com as fibras colágenas e o óleo também. O nitrato de potássio com o flúor, ele vai trabalhar naquela formação de precipitados com o cálcio. Então eu acho que o óleo trabalhando com as fibras colágenas e o flúor com o cálcio, por isso teve um resultado melhor. Que são ações diferentes e complementares, né? Isso. Não agem na mesma via de ação, né? São vias complementares. Eu acho que essa parceria complementando fica melhor. Agora nós estamos terminando também com parceria de vocês, só o óleo, por 10 minutos. Um lado nitrato e o outro só óleo. Vamos ver. Estamos em andamento, ainda não terminou. Mas provavelmente essa associação vai ser mais positiva, né? E o óleo vai ter um tempo maior de contato. Sim. Né, que o ozônio precisa de um tempo de contato, né? Para ele permear e fazer a sua função. Com certeza. Nossa, ficou muito legal esse trabalho, porque a gente consegue ver várias hipóteses de tratamento, né? Variando um, variando o outro. Então você tem essas possibilidades terapêuticas e respostas, como você me falou, que às vezes a gente, né? Como que eu vou responder isso? Sim, pesquisando, verdade, né? E dor é algo muito subjetivo. Então eu acho que não vai ter assim um protocolo você vai seguir esse que vai funcionar para todos. Sim. Então é bom você ter um arsenal para você individualizar. E você tem alguma experiência com o gás, no caso de sensibilidade dentinária? Tenho. Até assim, comprei o aparelho por intermédio seu, né? Pesquisador no Brasil não é fácil, né? Então esse aí eu comprei, né, com as minhas reservas, porque eu amo a pesquisa. Então, o que a gente desenvolveu? Uma pesquisa usando o gás, se o gás clareia. Porque o que o gás libera? Né, quando você usa o gás? Peróxido. Também. Né? Quando ele reage com os nossos fluidos, ele vai liberar peróxido de hidrogênio. Aí a pergunta foi, será que esse peróxido liberado pelo gás, ele é capaz de clarear? Aí foi essa pergunta que eu tentei responder. Então a gente fez
padronizou moldeiras individuais para cada paciente e usou o gás como agente clareador, só o gás. E o outro grupo de pacientes foi feito no modelo tradicional, peróxido de hidrogênio associado com nitrato de potássio. O interessante, Letícia, que foram 20 pacientes. Dos 20 pacientes do uso com ozônio, nenhum teve dor. E clareou da mesma forma. A gente fez, depois de 7 dias, fez o registro da cor e clareou da mesma forma. Além disso, dor é um questionário subjetivo de avaliação, então sempre fica a dúvida. Agora, o padrão de cor é algo que é mensurável, né? Então, a validação acaba sendo mais fidedigna, porque não depende da interpretação do paciente, né? Sempre que a gente pode usar um método que você registra, né? Que dor sempre é complicado porque tem os questionários, enfim, mas tem essa complicação, né? E quem sofre com hipersensibilidade dentinária sabe que é difícil. É muito difícil clarear, por mais que você faça o recobrimento, por mais que você tenha todo o cuidado, normalmente sente dor, né? E o gás, ele não teve nenhum paciente com dor, então eu fiquei tão feliz. E eu sou uma paciente que tenho hipersensibilidade, eu fui o piloto, porque eu falei, eu vou testar em mim, que se der certo... Se der certo, vai funcionar, né? E foi engraçado que eu fui tomar um copo de água gelada, que isso, pra quem tem hipersensibilidade, sabe o que eu tô falando, não é fácil tomar água gelada ou um sorvete. Eu ia dizer, sorvete, então... Dói muito. E eu fiz, e logo após eu não senti dor. Então eu estou bem entusiasmada, porque eu estou vendo um grande campo de aplicação, né? E uma gama de pessoas que às vezes está se privando desse tipo de tratamento porque realmente não consegue fazer. Né? Eu, por exemplo, também não faço porque claro, né? Tem que fazer com ozônio. Olha, vamos para Cascavel. E experiência com o creme dental, com os pacientes que usam creme dental, você tem? Creme dental, a única pesquisa que eu fiz foi essa. Mas eu penso que às vezes se você usar o creme dental antes do clareamento, padronizar um grupo usando o creme dental por 2 semanas, para ele avisar as células ali daquela dentina, se você fazer uma padronização, talvez possa ter um resultado. Mas isso eu não posso falar porque eu não pesquisei. Porque a gente tem o creme dental com óleo ozonizado, ele está no mercado há aproximadamente 3 anos, se eu não estou enganada. E a gente, claro, né, não estou falando a nível científico, mas a gente acompanha, né, os relatos das pessoas, relatos espontâneos, inclusive, né, não são perguntas induzidas, e grande parte dos relatos se referem à melhora da sensibilidade dentinária. Olha só. Inclusive, assim, eu já tive uma pessoa que me falou, olha, eu estava usando só o creme dental, e aí um dia acabou, eu tive que usar um creme dental convencional, aí que eu me lembrei que eu tinha sensibilidade dentinária, quando eu deixei quando eu não usava, porque eu estava tão bem que melhorou a minha sensibilidade dentinária. Daí você esquece que tem dor, né? Daí que ela falou, nossa, como esse creme dental é bom, porque às vezes você só lembra no momento da dor, né? Então é algo que tem me despertado bastante curiosidade, e eu sempre falo, olha, vamos pesquisar melhor essa sensibilidade dentinária, porque a gente pode ajudar, né, muito mais pacientes com essa aplicabilidade e de uma forma simples, né? Talvez, claro, os tratamentos vão ser necessários, mas você já vai, no dia a dia ali, melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Verdade. Isso é bem interessante. E tem mais alguma pesquisa aí para sair? Conta pra gente. Então, a gente está fazendo essa, só o óleo, e o óleo associado com o laser, com a laser terapia. Que também são duas vias diferentes, então a gente quer ver se essa ação sinérgica entre essas duas terapias funciona. Porque hoje os tratamentos disponíveis para essa hipersensibilidade dentinária, quais são? Então, quem tem hipersensibilidade dentinária é um conjunto de fatores. Primeira coisa, você tem que tratar a causa, né? Tem que ir no dentista, o que está causando essa perda de estrutura, essa dor. Tratando a causa, aí eu tenho os agentes dessensibilizantes, para você conseguir promover uma qualidade melhor de vida para o teu paciente. Também tem esses neurais, esses obliteradores, a associação dos 2 protocolos. Então eu acho que, não sei se você acompanha, tem algumas dentistas americanas que elas falam bastante do óleo ozonizado. E lá eles usam muito óleo em moldeira de clareamento, mas fica 1 hora.
E há relatos, não vi nenhuma pesquisa sobre, mas há relatos que diminui bastante a sensibilidade. Eu acredito por esse poder analgésico que o ozônio tenha. Mas o grande desafio é o gosto, né? O óleo ozonizado tem essa questão Tem que realmente... o gosto, assim. É ruim, mas é nesse, bom, sabe? Mas nesse caso específico de aplicação local, ele nenhum paciente reclamou. Não teve reclamação. Tanto é que nossos estudos são cegos. O paciente não sabe que lado que é o controle e que lado é o teste. Então, ele não conseguiu sentir. Sente o cheiro do ambiente, né? Que sim, acaba... mas tem... não de falar assim, causou algum desconforto por causa do gosto. Isso não. Ah, que legal. E na sua prática clínica, assim, porque você não, claro, hoje a tua linha de pesquisa está voltada basicamente para essas áreas. Você atua em mais alguma área usando o ozônio como um recurso? Então, eu sou professora de tempo exclusivo, dedicação exclusiva, mas eu conheço, o ozônio me abriu muitas portas. Então, e eu não sei se você deve sentir isso também, a gente tem que sempre provar que o ozônio funciona. Então, esses dias, eu queria muito fazer uma parceria com o pessoal da cirurgia, porque eu acho que é muito mais amplo, eu acho que você consegue mensurar melhor a ação do ozônio. É difícil você achar um cirurgião bucomaxilo que acredite se você não conhece, né? Sim. Aí foi interessante que teve um caso de fratura mandibular, que estava com fístula, o paciente estava com fístula há 40 dias, usando antibiótico, não tinha mais o que fazer. Aí, veio me chamar. Normalmente é assim, já que não tem mais o que fazer, vamos tentar. Você não quer tentar esse ozônio que você fala tanto? Eu falei assim, então não tem mais, posso fazer. Aí a gente aplicou um protocolo que eu aprendi na habilitação, que foi bem legal. A gente usou a água, irrigou aquela fístula com a água, depois a gente aplicou o gás diretamente na fístula e em seguida aplicou o óleo. Nós fizemos 3 sessões e o paciente... Resolveu. E ele estava já quantos dias sem resolver? 40 dias tomando antibiótico, sem resolver. Aí sim, agora eu tenho uma parceria com os professores de cirurgia, a gente está fazendo pesquisa, usando o ozônio para auxiliar na cicatrização, no reparo. Então, sim, abre portas, né? Conhecimento. Pelo amor ou pela dor, né? As portas às vezes são pela dor. A gente tem um trabalho muito legal com a harmonização também. Esse eu acompanhei, vamos lá. Aplicação para o preparo, pré-harmonização. Então, também a gente teve resultados assim surpreendentes, a papada, para bichectomia. Então a gente ficou... Tem que trazer esses trabalhos aí para compartilhar, hoje foi professora. Tem que ficar para o próximo. Mas sabe que foi o primeiro trabalho do professor Sérgio Brusadelli, foi uma fístula nessa situação. O paciente estava há 2 anos com muita secreção, tinha qualidade de vida péssima. E aí, lá atrás, nos anos 90 ainda, e já fizeram esse protocolo mais aproximado, que você fez. E aí que foi gerando esse caminho, pra gente estar aqui hoje, inclusive. Sim, então, eu falo que não é mais uma questão de acreditar, porque afinal não é algo que a gente não possa hoje provar, mas sim, tem muitas áreas que ainda precisam de pesquisa, então nós agradecemos imensamente a sua colaboração. Nosso tempo aqui está acabando, mas eu quero estimular a todos que trabalham com pesquisa nas universidades, que levem a tecnologia, que respondam essas perguntas de forma simples, mas que podem esclarecer aí para muita gente. O ozônio é um recurso terapêutico amplo, que trata a nível celular, que é biocompatível, Você ter muita segurança para usar, porque ele não vai causar alergias, ele não vai causar efeitos reversos se você utilizar dentro da janela terapêutica. Então é uma tecnologia segura para a utilização. Os óleos ozonizados, tem um potencial muito grande aí. E para a gente só então finalizar, por que você acha que os dentistas deveriam investir, usar o recurso do ozônio medicinal e outros na sua clínica? Eu acho que se você é dentista e não usa, eu acho que você está perdendo um tempo precioso, porque ele é muito amplo, ele é muito versátil. Comece com o óleo, Antes de você comprar um gerador, antes de fazer alguma coisa, use o óleo, você vai começar a ver os resultados e vai crescer dentro de você a curiosidade
das outras formas. A água ozonizada, para nós dentistas, é esplendorosa. Os resultados são fantásticos para endo, para cirurgia, para estomatologia, para nós a dentística restauradora é fantástico. Então eu acho que depois que você conhece a terapia, você não sabe mais fazer odontologia de outra forma. Então... Eu escutei várias vezes a frase, né? Isso aí. Por isso aí. Estamos aqui, né, desbravando esse congresso e trazendo aqui a tecnologia para facilitar e trazer mais previsibilidade e excelência aí para os tratamentos. Muito obrigada. Eu que agradeço e continuem aí nos acompanhando nos próximos episódios do nosso Ozoncast. Obrigada.